Enquanto eu gravo esse vídeo, o canal tá chegando bem próximo ao marco de bater 2.000 inscritos. É um marco muito importante para mim. Porém, existem pessoas que ainda não bateram os 1.000 inscritos, que também é um marco extremamente importante, porque ele é necessário para que você atinja os requisitos de monetização aqui do YouTube. E hoje eu quero falar com você que ainda não bateu 1.000 inscritos e quero dar dicas bem práticas, tá? São boas condutas para você chegar aos 1.000 inscritos sem grandes dores de cabeça. Oi, eu sou o Marcos, eu sou uma pessoa extremamente comum, assim como você, porém eu estou mudando de vida, usando o poder do YouTube e quero ajudar o máximo de pessoas possíveis ao longo da minha jornada. Bom, e eu não quero ficar aqui perdendo meu tempo pedindo like, nem inscrição, nem nada do tipo. Eu quero já ir direto para o conteúdo. Bom, primeiro ponto, primeira boa prática para você bater 1.000 inscritos. Cara, o seu conteúdo tem que ser bom. É fato, tá? Eu sei que o YouTube hoje em dia, ele tá cercado de pessoas dando dicasinha, um jeitinho brasileiro, um hackzinho para você monetizar em 3 dias. Só que, cara, a maioria não vai funcionar para você, tá? Vai por mim. O que sustenta um canal ao longo da vida, o que vai ajudar você a pagar as contas ao longo da sua vida usando o YouTube, é você ter um bom conteúdo. É um conteúdo bom que sustenta o canal, independente do nicho. O conteúdo, ele tem que ser útil, ele tem que entregar valor para quem está assistindo, e só tem uma única maneira de conseguir isso, que é estudar o seu nicho com uma certa constância. Eu sempre defendi aqui no canal que para você criar um conteúdo bom, um conteúdo de qualidade, você tem que se dedicar a pelo menos 30 minutos de leitura sobre o seu nicho, sobre o seu tipo de conteúdo que você produz, independente seja algo de comédia ou coisa do tipo, você tem que estudar sim, você tem que saber o que você está falando sim. Porque eu acho que no longo prazo, você ler, você estudar, cara, é isso que vai fazer com que você se destaque da concorrência, desse mar de desinformação e balela que tem por aí. De coração, eu peço encarecidamente, esquece jeitinho brasileiro, esquece trocar de inscritos, você ficar assistindo seu vídeo várias vezes ali para gerar hora. Cara, isso não vai funcionar, não é isso que vai fazer você crescer. O que vai fazer você crescer no YouTube é criar um bom conteúdo. Cara, todo mundo que assiste o YouTube, se o conteúdo não tiver bom, ela vai embora, vai assistir outra coisa, vai procurar um conteúdo bom. Então, é um pilar necessário, de suma importância, você criar um bom conteúdo. E se porventura falar para você que era fácil, que tinha um jeitinho, que tinha um hackzinho, meu amigo, eu sinto te informar, mas não existe almoço grátis. YouTube não é tão fácil, YouTube é difícil, você tem que estudar, tem que pagar um preço. A maioria das pessoas que vendem curso para você não falam o preço real que você tem que pagar, que é o preço de dedicação. E é isso que vai fazer você crescer. E o ponto número 2 é meio óbvio, mas tem que ser falado. O assunto que você fala tem que ter demanda. Cara, não seja uma pessoa com um ego inflado e comece a produzir conteúdo tipo: olhe a minha rotina, passe um dia comigo. Cara, pode dar certo? Pode, claro. Mas demora muito, sabe? As pessoas ainda não te conhecem. Eu, por exemplo, aqui nesse canal, eu na abertura falava: oi, eu sou o Marco, eu sou uma pessoa comum, assim como você, eu trabalho CLT, tenho filhos pequenos. Eu parei com isso. As pessoas não querem saber da minha vida, as pessoas não querem saber que eu trabalho CLT, que eu tenho uma vida corrida, que eu tenho filhos pequenos. Não, as pessoas querem saber o que eu tenho para passar para elas. Então, essa é uma verdade. As pessoas não querem saber de você, as pessoas só querem saber do que você tem para passar para elas. Então, o assunto que você fala tem que ter demanda. Há pouco tempo atrás, por exemplo, estava super em alta as pessoas falarem sobre o Jim Carrey, sobre como ele chegou lá diferentão para receber um prêmio e tal. Isso ficou na boca do povo. Então, se você conseguir linkar isso ao seu nicho, cara, tem uma grande chance de você alavancar. Outro tema que está bastante em alta aí, né, é o lance do Felca, né, o que aconteceu aí, né, sobre
as novas leis da internet, e etc, etc. Se você conseguir atrelar isso ao seu conteúdo, seria ótimo. E eu aqui é porque, sinceramente, eu não me vejo falando do Felca aqui no meu canal. Não. Mas se você conseguir atrelar os assuntos em alta dentro do seu conteúdo, cara, você vai bombar, tá? Muitas pessoas usam dessa estratégia, pegam ali o que está acontecendo na política, né? Vive tendo um escândalo atrás do outro aí, então as pessoas aproveitam para falar sobre isso, para crescer. Alguns até inventam algumas coisas que eu não acho legal inventar nada, mas geralmente isso funciona bem. Uma outra coisa que ajuda bastante você a ver o que tem demanda, por exemplo, eu fiz até um teste recentemente, por exemplo, usar o Google Trends, né? Por exemplo, eu imaginei que eu estivesse fazendo tivesse num nicho fitness. Então, olha só, eu digitei ali creatina e digitei whey protein em seguida. Então, ali mostrou um gráfico, né? Que a creatina estava mais em alta, o whey estava um pouco mais embaixo ali. Então, é muito mais válido criar conteúdo sobre creatina do que sobre whey. Porque as pessoas estão pesquisando mais sobre creatina do que sobre whey, entende? Então, você usar Google Trends para saber sobre o que está em alta, qual que está valendo mais a pena você falar ali, usando palavra-chave certa, cara, funciona super bem. Outra coisa que ajuda bastante é você descobrir o que está sendo buscado ali no YouTube. Por exemplo, você pode fazer assim, você pode ir naquela lupinha ali do YouTube mesmo, com a guia anônima. Você vai ali e digita, por exemplo, como emagrecer e digita a letra A, né? Aí vai aparecer várias recomendações ali. Aquilo ali são palavras que os usuários do YouTube estão digitando para que eles querem saber aquilo. Aquilo não está ali por acaso. Por exemplo, você digita como emagrecer A, aí ele vai completar, vai falar assim, como emagrecer andando, por exemplo, entende? Como emagrecer B. E você pode fazendo vários testes, por exemplo, digitar uma dor da sua audiência, né? Que seria como emagrecer, no meu exemplo. Digitar A em seguida e ver o que o YouTube vai recomendar. B, depois C e anotando de A a Z. E o que você vai fazer com isso? Você vai anotando e vai criando conteúdo sobre aquilo. Você pode usar aquelas palavras-chave recomendadas também como tags e também na descrição do seu vídeo para ajudar o YouTube a entender melhor sobre o que é o seu vídeo. Então é uma ótima forma de descobrir sobre se o seu assunto do momento tem demanda. A própria lupa do YouTube é uma ferramenta ótima. Bom, agora já sabe que o conteúdo tem que ter qualidade. O assunto ele tem que demanda, mas não adianta nada se as pessoas não clicarem no seu vídeo para assistir. Então, saber fazer uma thumb é essencial. E o que é uma thumb boa? E o que é uma thumb boa? Você não precisa se preocupar tanto com isso. Eu vou falar por quê. O ideal é você já modelar aquilo que já foi validado. Pega um vídeo, por exemplo, que viralizou. Geralmente, grande parte daquilo tem a ver com a thumb. Dá uma olhada, pode ser no seu nicho, pode ser em outros nichos. Eu vou dar alguns exemplos aqui, vou colocar alguns aqui nessa tela para você entender. Pegue alguns exemplos desse aí, vai simplesmente copia, modele do seu jeito, coloque talvez seu rosto ou coloque alguns elementos um pouco diferentes, mas a base é você modelar aquilo. Gente, eu não sou tão inteligente assim. Existem pessoas que fazem thumb bem melhor do que eu. Então, eu pego aquilo que já está funcionando e modelo do meu jeito. Gente, eu não sou nenhum designer profissional, então eu tento modelar aquilo que funciona e tem funcionado aqui no canal. E falando de ferramenta, eu uso o Canva para fazer as minhas capas. Gente, eu tenho esse canal aqui, cara, eu uso o celular simples que já quebrou a tela, eu uso um microfone barato, que eu sempre deixo na descrição do vídeo, caso você queira adquirir um. E, cara, também não pago ferramenta nenhuma. Tá, e esse canal tá chegando a 2.000 inscritos e, cara, só com coisa que eu já tenho. E agora também investi aqui uma luzinha aqui pro meu rosto ficar brilhando aqui no escuro, mas, cara, é coisa extremamente acessível, tá? Então, o Canva tem sim ferramentas pagas, mas dá para usar bem tranquilo. Outro ponto que eu gostaria de tocar
é sobre a retenção do vídeo. Gente, eu tenho muita coisa para falar de retenção, porém esse vídeo ficaria muito longo, mas eu vou simplificar para você. Cara, faça roteiro, não fique tirando coelho da cartola na hora de gravar. Primeira coisa, gente, coloque um gancho reforçando aquilo que fizeram as pessoas clicarem no seu vídeo. Você está aqui porque você quer aprender a fazer 1000 inscritos no seu canal no YouTube. E, cara, isso, você tem um gancho, você tem um roteiro bem estruturado, faz as pessoas assistirem mais o seu vídeo e automaticamente o YouTube vai entregar seu conteúdo para mais pessoas. Então, você saber fazer um roteiro estruturado ajuda demais. Então, você fez ali um gancho, prometendo entregar aquilo que elas vieram assistir. O próximo passo é você separar o assunto por tópicos. Tópico 1, um tópico 2, um tópico 3, um tópico 4, no máximo 5. Não passe disso porque a pessoa vai embora. Eu geralmente tento conduzir o conteúdo em um tom de conversa, onde a pessoa ela tá aqui, ela não sabe a informação que eu tenho para passar e eu vou levando ela para um caminho tópico por tópico, que ela sai daqui aprendendo aquilo que eu ensinei para ela, entende? Então, se você souber estruturar como fazer um bolo de chocolate, aí você pega a farinha, depois você pega a manteiga, depois você pega os ovos, aí você bate tudo, mistura achocolatado, bate também, coloca no forno, leva por X minutos e tá pronto o bolo. Então, teve um passo a passo. Então, tente estruturar o seu conteúdo passo a passo. Se você diligentemente seguir isso que eu acabei de falar, é só questão de tempo, você vai ter os 1000 inscritos no seu canal. Caso você queira aprender um pouco mais sobre o YouTube, clique a clique, passo a passo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o treinamento YouTube sem mimimi. Eu tenho certeza que ele vai ser bem proveitoso, você vai parar de ficar patinando aí no YouTube com coisas que não funcionam de verdade, tá? O link vai ficar aqui embaixo. E pessoal, como eu sempre falo, o conteúdo nunca acaba aqui. Eu vou deixar aqui o campo dos comentários em abertos para a gente bater aquele papo para enriquecer ainda mais o conteúdo. Te vejo lá, fica com Deus e